Amém, irmãos? Podem se assentar. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Glória a Deus por mais uma vez estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Queria agradecer mais uma vez a vida do Renato. Veio aí na quarta, esteve aqui conosco. Muito bom te ver aqui, viu? Inclusive no fim do culto, todo mundo dando um abraço nele, que quinta-feira foi aniversário dele. 40 anos, né? Ah, não pode falar a idade, perdão. Fez 25, irmãos. Todo mundo dando um abraço dele depois do fim do culto, amém? Amém, glória a Deus. Agradecer a minha família que está aqui. Acho que a maioria dos irmãos conhece, minhas avós, minha vovó, meus pais, meu irmão. Ô Luiz, seu irmão também, viu? É. E tem os irmãos que vieram com a Neide. Como é que é o nome, Neide? Moisés e Marli. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Muito prazer em recebê-los. Saibam que vocês estão na casa do Pai, essa igreja te ama. Vocês se sintam em casa, se sintam à vontade aqui para adorar e louvar ao Senhor, amém? Deus abençoe. Eu queria ler com os irmãos hoje, lá em Isaías capítulo 9, a partir do verso 1. Isaías capítulo 9, a partir do verso 1. Aqui para mim o título está escrito: O Nascimento do Príncipe da Paz. Glória a Deus. Isaías capítulo 9. A partir do verso 1 está dizendo assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é uma profecia que aponta, que fala totalmente para Jesus. Normalmente é um texto que é lido no Natal. A gente escuta muito essa palavra sendo ministrada no Natal, mas ainda não chegamos no Natal e Deus quer falar algo conosco nesse texto, amém? Essa passagem é uma passagem que é logo no começo ali do chamado de Isaías. O Senhor havia acabado de convocá-lo, acabado de chamá-lo, e o começo ali da trajetória de Isaías não foi um começo muito bom. Isaías, ele viu ali no governo 4 reis que estavam estabelecidos ao longo da passagem dele como profeta em Judá. Então ele teve ali no governo Uzias, teve Jotão, teve Acás e teve Ezequias.
Mas logo aqui no começo, se você for ver as primeiras profecias de Isaías, é Deus trazendo o povo totalmente para o arrependimento. Deus mostrando que o povo estava clamando a Ele, mas não porque eles somente estavam passando por aflições, mas porque eles estavam afastados. E o último recurso do povo foi o quê? Clamar a Deus. Eles estavam afastados, estavam distantes do Senhor, eles já estavam em rebeldia com o Senhor, serviam a outros deuses, buscavam a outros deuses, mas nesse momento, quando o Senhor levanta Isaías, que Isaías começa a profetizar, eles começam a se voltar a buscar ao Senhor. Inclusive no capítulo 6 tem uma passagem linda, que é quando Isaías também se considerando impuro, também se considerando como essas pessoas do povo de Israel que estavam ali em pecado, o Senhor dá uma visão para ele, que ele se chega ali ao trono de Deus, e ele fala: ai de mim, porque eu vou morrer. E aí vem um anjo, pega uma brasa viva ali do altar, coloca na boca dele e fala: os seus pecados estão perdoados, agora você vai e profetiza. E aquilo que Isaías recebeu do Senhor, Isaías foi e entregou para o povo. Da mesma forma que o Senhor perdoou ele, ele foi e pregou ali a remissão dos pecados. E não só isso, Isaías também foi ali para pregar que haveria de vir um Salvador, haveria de vir o Messias. Mas como que esse texto, irmãos, vem se encaixar nas nossas vidas? Como que esse texto fala conosco nos dias de hoje? O que ele significa? O que ele traz para nós em nossos dias? Nós, da mesma forma como esse povo, nós também estávamos perdidos. Nós estávamos em rebeldia, nós não conhecemos o Senhor. E até hoje, irmãos, nós vivemos uma vida que tem dias que acertamos, tem dias que erramos, nós cometemos acertos, nós cometemos erros. O que nos afasta de Deus não são os erros que cometemos, mas é quando nós permanecemos, quando nós mantemos o pecado na nossa vida. Quando a gente se mantém afastado de Deus, sabendo que estamos errando, que estamos pecando e que queremos continuar assim. E esses irmãos, eles estavam, nesse primeiro trecho aqui da mensagem que nós estamos passando, eles estavam recebendo uma mensagem de correção. Isaías descreve ali tudo o que eles estavam vivendo. Porque se nós formos olhar os versos 2 e 3, que ele diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Esse texto aqui, incluindo também o versículo 1, se refere ao quê? Nós temos uma passagem lá no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, capítulo 4, onde Jesus está falando que para que se cumprisse a profecia que está descrito lá em Isaías, foi necessário que o Filho do Homem viesse, foi necessário que ele viesse a esse mundo, e vai falar que ele passou por esse caminho, onde no verso 1 está falando que Zebulon e Naftali haviam sido humilhadas, mas que no futuro haveria honra na Galiléia dos gentios, ali à beira do Jordão. Foi quando Jesus estava ali caminhando, começando a pregar e começando a chamar os seus discípulos. Isso se cumpriu, a palavra do Senhor veio para se cumprir. E da mesma forma veio na minha e na sua vida. Porque nós temos a consciência de onde estamos errando, onde estamos falhando. Nós temos ciência de onde estamos afastados com Deus. Mas Deus ele está caminhando ali. Onde havia destruição nessas terras, ele fala um novo tempo. Um tempo de restauração, um tempo de trazer uma novidade de vida, um tempo de trazer a salvação. E Jesus ele dá esse caminho para nós, essa oportunidade para nós. Ele dá essa oportunidade de vir ao nosso encontro e de nós também irmos ao encontro dele. Então, a primeira coisa que o Senhor nos mostra aqui nesse texto é trazendo a consciência daquele povo, que eles estavam errados, que eles estavam falhando. O que Deus queria deles era obediência. Deus queria que eles tivessem consciência dos erros e das falhas deles. Mas uma coisa que tocou muito no meu coração, é sobre essa grande luz. Quando está falando que raiou uma grande luz, quando se viu uma grande luz. Você já experimentou essa luz?
Você já experimentou esse poder de Deus agindo na sua vida? Esse poder de Jesus, de Cristo, agindo na sua vida? Talvez você ache que viveu, ou talvez você não tenha noção do quanto o seu Deus é poderoso, que Ele pode agir na sua vida. E eu poderia resumir isso numa palavra, ou melhor, numa pergunta. Se hoje você parasse para pensar aí rapidinho, o que significa a cruz de Cristo para você? O que significa a obra de Cristo ali na cruz para você? O que representa isso na sua vida? O que representa a salvação na sua vida? Quando um dia alguém veio e apresentou Jesus na sua vida, o que isso significou para você? E hoje, o que isso significa para você? Depois de todos esses anos que você tem caminhado com o Senhor. O que isso significa para você? Porque isso não pode perder o sentido nas nossas vidas, irmãos. A gente não pode deixar isso perder o sentido. A gente não pode deixar isso perder a importância nas nossas vidas. Uma das coisas que vai falar sobre a obra de Cristo na cruz é que Ele veio para nos libertar da morte eterna, para nos dar esperança, para nos dar salvação, para nos dar um novo acesso a Deus através do Espírito Santo. Antes nós não tínhamos esse acesso, mas através de Cristo, através das orações, das intercessões que entregamos a Ele, nós temos livre acesso ao Senhor. Não tem ninguém que precise intermediar uma oração entre nós e Deus. Nós temos esse livre acesso. Nós podemos conversar com o Pai, nós podemos clamar por cura, clamar por libertação, clamar por transformação nas nossas vidas, porque a palavra nos garante isso, nos mostra isso. Nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. Lá em Isaías 53, que eu acredito que seja o livro que mais referencia Jesus, que mais traz profecias sobre Jesus, ele vai falar que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas aflições, as traições. Ele levou tudo sobre Ele na cruz. Tudo. Tudo. Mas além de Ele trazer para nós essa consciência, essa noite Ele também nos traz a consciência de que há um propósito para nós também passarmos por essas aflições que Ele viveu. Porque Ele mesmo diz: cada um de vocês tome a sua cruz e me siga. E tomar a sua cruz não é simplesmente eu pegar aquela madeirinha e carregar. Não é no sentido real. É num sentido figurado. De cada um tomar sobre si a sua carga, cada um tomar sobre si essas situações que nós precisamos passar. Isaías 9 vai trazer para nós uma referência ali, que eu acho que é muito importante, que vai trazer um pouco de clareza para nós sobre esse texto, que lá no verso 4, que diz assim: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e aqui no verso 4, faz referência lá ao livro de Juízes, quando Gideão foi levantado pelo Senhor para guerrear contra os midianitas. Nesse caso aqui, o que a profecia está dizendo, nessa época o povo de Israel estava sofrendo uma opressão muito grande da Síria. E essa profecia, o Senhor está falando ali com o povo que está comparando essa opressão como lá atrás o que eles viveram, né, no período de Juízes. Quando os midianitas vieram e dominaram o povo de Israel, e tudo o que eles plantavam ali na terra deles, a palavra de Deus vai dizer que os midianitas vinham como gafanhotos, eles vinham e tomavam tudo. Onde eles vinham ali e plantavam, os midianitas vinham e tomavam tudo, destruíam tudo. Eles estavam vivendo uma opressão que eles não aguentavam mais, até Deus levantar um homem. Levantou um homem chamado Gideão. Falou: Gideão, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou: Gideão, o Senhor tem visto o seu trabalho, o Senhor conhece o seu coração, Ele está te chamando para que você liberte o povo desse jugo. E para aqueles que não conhecem a história de Gideão, ele faz uma prova ali com Deus, Deus responde ele, confirma ali as orações dele, ele se levanta, toma ali 32 mil homens
para guerrear contra os midianitas, e o Senhor fala para ele, 32 mil não, tem muita gente aí. Dos 32 mil, Gideão falou, quem estiver com medo pode voltar. Voltaram 22 mil, sobraram 10. E aí Deus falou, ainda tem muita gente aí. Fala para eles tomarem água. Quem tomar água, pegando ela pela mão e trazendo para a boca e não olhando para frente, esses daí você pode tirar. E ali, outros 10 mil foram, só sobraram 300 com Gideão. E o Senhor falou, é com esses 300 que você vai. Irmãos, essa guerra, para aqueles que lembram da história ou para aqueles que não conhecem, foi uma guerra que praticamente Gideão não batalhou. Porque quando o Senhor mandou ele com aqueles 300 soldados, e eles tocaram uma trombeta, a palavra diz que o Senhor causou uma confusão tremenda ali no acampamento dos midianitas, que eles mesmos se mataram. Eles mesmos se mataram. E aquele povo vivia um jugo tão grande, tão grande, tão grande, que precisou de um homem, mostrar para todo aquele povo a obediência a Deus, para que aquele povo fosse liberto. Nesse caso, trazendo para essa profecia de Isaías, o Senhor estava comparando, olha, o que vocês estão vivendo aqui hoje é um jugo tão grande que é comparado com aquele tempo. Os assírios estão perseguindo vocês, estão oprimindo vocês, como se fosse aquele tempo. E trazendo para os nossos dias de hoje, você não tem sentido uma opressão na sua vida? Você não tem sentido perseguições, aflições? Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. E eu trouxe aqui diversos versículos que falam sobre isso. Mas nós estamos vivendo um tempo de muitas assolações, de muitas perseguições, de muitas lutas. O diabo, ele realmente está como um leão ao nosso derredor. E é por isso que essa palavra ela é tão atual. Foi necessário que Jesus fosse enviado por nós para nos libertar desse jugo, dessas perseguições. Eu queria ler um texto com os irmãos que está lá em Efésios 4. Que nós vamos trazer isso para uma aplicação aos nossos dias de hoje, a partir do verso 17. Efésios 4, a partir do 17. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Irmãos, a verdade é que nós, a partir do momento que trazemos Jesus para a nossa vida, nós começamos a caminhar com Ele. E nós, em nosso dia a dia, nós fazemos nossos propósitos, nossas orações, colocamos nossa vida diante do Senhor, pedimos respostas a Deus, pedimos direcionamento ao Senhor, mas Deus ele tem um plano para a nossa vida. E quando as nossas orações começam a se alinhar, começam a se encaixar com o propósito de Deus, Ele começa a direcionar a nossa vida. Dentro daquilo que você tem pedido para Deus, talvez você vai enfrentar aflições, perseguições, angústias, aflições. É igual o próprio apóstolo Paulo fala, nós somos perseguidos por todos os lados, mas nós não estamos desanimados. Nós estamos perplexos diante de todos esses acontecimentos, mas não estamos desanimados. O que muda então é a nossa consciência e o nosso coração. O que nós absorvemos dessas situações? Nós estamos entendendo que o que tem acontecido na nossa vida é um propósito de Deus e estamos tentando enxergar a vontade de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida? Ou nós estamos absorvendo aquilo que o inimigo tem jogado como aflições e temos absorvido e trazido esse jugo para a nossa vida? Vem uma dificuldade, você absorve. Vem uma aflição, você absorve. Vem uma doença, você absorve. Ao invés de você entregar para o Senhor. Ao invés de você falar, Senhor, eu estou recebendo esse jugo, mas o Senhor é o meu Deus. E quando eu digo absorve, irmãos, é que às vezes a gente absorve e fala, poxa, aconteceu, tudo bem, então eu vou ver o que eu posso fazer para resolver isso. Então eu vou ver o que eu posso resolver essa situação. Claro que muitas situações nós temos a condição de ir e fazer, mas antes de ir e fazer, nós podemos muito bem pedir a orientação de Deus. Senhor, é isso mesmo? Senhor, é esse o caminho? Senhor, é essa a direção? Por que está acontecendo isso nesse exato momento da minha vida? Nesse texto de Efésios, eu listei algumas coisas que talvez tenham causado algumas opressões. Pensamentos vaidosos e fúteis, o apóstolo Paulo fala aqui. A dureza do nosso coração, que seria a falta de sensibilidade. Usar a nossa liberdade para cometer impurezas, para cometer atitudes que não agradam a Deus. Desejos pessoais enganosos, é a gente ficar pensando só naquilo que a gente quer, na nossa vontade, de quando a gente orar e falar, Senhor, eu quero desse jeito, dessa forma, que o Senhor faça assim, ao invés de falar, Senhor, como o Senhor quer fazer na minha vida. Deixar com que as mentiras estejam sempre presentes na nossa vida, a ira, a raiva, colocar em nossa boca palavras de destruição, de amargura, de cólera, de maldade, falta de perdão. Tudo isso, irmãos, são as obras da carne. O próprio apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas. São as obras da carne. E isso foi colocado lá em Isaías porque aquele povo estava absorvendo o jugo dos assírios. E eles, como última opção, fizeram o quê? Foram clamar ao Senhor. Passaram por tanta dificuldade, por tanta opressão, foram buscar tantos deuses, sendo que eles já tinham como histórico, já tinham como memoriais, já tinham a palavra do Senhor lá para buscar. E quantas vezes eu e você não fazemos a mesma coisa? Vem situações na nossa vida, a gente busca todo mundo, menos a Deus. A gente pede conselho para todo mundo, menos para o Senhor. A gente enxerga as situações de todas as formas, mas nós esquecemos que é o Deus das nossas vidas, que nos criou e que nos sustenta, que quer direcionar a nossa vida.
que quer ter um relacionamento conosco, que quer falar, meu filho é por aqui. É esse o caminho. Irmãos, não tenham medo de pedir para o Senhor uma confirmação do seu caminho, como Gideão fez. Não tenham medo de pedir, Senhor, é por aqui que eu tenho que vir? Porque às vezes, no meio do caminho que a gente pediu confirmação para o Senhor, vai se levantar um gigante. Pode ser que se levante um Golias ali no meio. E nós vamos agir como? Como o exército de Israel que ficou com medo, que viu o gigante gritando e que ficava com medo? Ou como Davi, que podia ser pequenininho, franzino, mas ele falava, olha, você pode vir contra mim com espada, com o que você quiser, eu vou contra você com o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você com o nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha muito claro no coração dele quem era Deus. Ele tinha muito claro no coração dele o tamanho do Deus dele. Será que Davi tinha no coração dele que ele ia matar o gigante com uma pedrinha, com uma funda? A palavra de Deus vai falar que era uma funda, mas com uma pedra. Será que tinha no coração de Davi que ele ia matar Golias com aquilo? Eu não sei. Porque vai falar que ele pegou ali a armadura, ele pôs a armadura, ele vestiu uma espada, ele falou, olha, gente, isso daqui não está legal, não está me servindo, não está pesado, eu não quero isso. Ele foi com o que ele tinha. O que ele tinha? O estilinguezinho dele e a pedra. E quando ele acertou ali a cabeça do gigante, o gigante desmaiou, caiu. E Davi foi, pegou a própria espada dele e cortou a cabeça. Matou o gigante. E eu fico imaginando todos aqueles soldados ali, todo mundo olhando e falando, nossa, ele matou o gigante só com isso? Foi só isso que ele fez para matar o gigante? Imagina as pessoas vendo tudo o que você passou na sua vida, tudo o que você enfrentou, e olhando para você e falando, nossa, mas foi só isso que você fez? Você só orou e entregou nas mãos de Deus? E aconteceu tudo isso? Você só fez uma oração e Deus fez tudo isso na sua vida? É porque talvez elas não conheçam esse maravilhoso conselheiro. Talvez elas não conheçam esse Deus forte que você serve. Porque lá em Isaías foi profetizado, e isso foi dado para mim e para você. Esse que morreu na cruz por nós, ele veio para ser o nosso Deus, o nosso intermediador. E lá vai falar que ele é quem nos dá conselhos, ele é que traz paz aos nossos corações, ele é que dá o direcionamento para as nossas vidas. Ele mesmo veio falar, e essa palavra marcou muito a minha vida, onde diz lá em Mateus 20, que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, ele não veio para ser servido. E essa palavra marcou muito meu coração, porque o primeiro retiro que eu participei aqui da igreja, foi o pastor Júnior que ministrou, e ele ministrou sobre essa palavra. Ele falou, olha, Deus quando veio para te resgatar, ele não veio para te resgatar só das coisas erradas, ou só uma parte da sua vida, ele veio para te resgatar por completo. Então, em todas as áreas da sua vida, ele é Deus. E às vezes nós fazemos o quê? Senhor, aqui o Senhor pode agir, mas isso eu tenho condições de fazer, aqui o Senhor não precisa se preocupar. Aqui o Senhor não precisa agir, aqui o Senhor não precisa pôr a mão. Mas Deus, ele quer ser Deus por completo na nossa vida. Ele quer ser Deus e direcionar as nossas vidas como sacerdote dos nossos lares, como a mulher sábia dos nossos lares. Ele quer direcionar a nossa vida para sermos bons filhos. Ele quer direcionar a nossa vida no nosso trabalho. Se você exerce um cargo de liderança no seu trabalho ou não, ele quer exercer ali autoridade sobre a sua vida. Ele quer te ajudar, ele quer te dar bons conselhos. Dentro do seu namoro, dentro do seu casamento, do seu relacionamento com os seus amigos, no seu relacionamento com a igreja, ele quer ser Deus. Ele quer depositar um amor no seu coração para você amar os seus irmãos. E às vezes não damos essa liberdade de Deus agir na nossa vida. Eu já vivi tantas coisas e tantas experiências com Deus. Eu até brinco às vezes com o Edmar, que o Edmar, ele sempre quando ora, quando ele fala com o Senhor, ele fala, Deus, me dá alguns sinais, me dá alguns sinais. E Deus responde ele. E eu brinco, eu falo, Edmar, eu sou igualzinho. Quando eu estou pedindo alguma coisa para o Senhor, eu falo, Deus, me dá sinais.
Sábado eu estava indo trabalhar, eu escutei essa palavra, escutei um louvor ministrado sobre isso, eu falei, Senhor, essa palavra está marcando no meu coração, mas me confirma se é isso. E sábado estava uma chuva, irmãos, uma chuva que não parava. E de repente eu parei no farol, do nada veio um clarão assim em mim, eu falei, tem alguém dando farol para mim, né? E na hora que eu olhei, o céu aberto, irmãos, abriu um pedacinho do céu e o sol batendo em mim. Eu falei, Deus, se isso não é confirmação para mim, o que é? Às vezes nós esperamos tantas coisas de Deus, coisas tão grandiosas, e são nos pequenos sinais ao nosso lado, no dia a dia, que Deus nos responde. Nós precisamos estar sensíveis para a gente entender. E por que eu perguntei, irmãos, se você tem entendimento do que Cristo representa para você, do que essa obra de Cristo lá na cruz representa para você? Porque a palavra de Deus vai falar que todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. No próprio livro de Efésios, lá no capítulo 1, no verso 9, a partir do 9 vai falar assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu com Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O verso 10 está falando, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Os últimos meses da minha vida eu estava vivendo um dilema muito sério, porque as opressões elas vêm de todos os lados, irmãos, de todos os lados. E a maioria aqui dos irmãos talvez estejam passando pela mesma coisa. Eu sinto que ultimamente eu trabalho, e eu falo, agora eu vou descansar. Não, é trabalho de novo, e trabalho. Aí você descansa um pouquinho, dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho. Uma carga excessiva de trabalho, muito tempo trabalhando. Não que trabalhar seja ruim, irmãos, não é isso. Mas há tempo para todas as coisas, a gente tem que aprender a separar o nosso tempo, ter tempo para trabalhar, ter o tempo para a nossa família, ter tempo para ter um relacionamento com os nossos irmãos, com a nossa família. A gente tem que aprender a ter tempo para todas as coisas. E ultimamente eu senti isso vindo muito pesado, uma carga excessiva de trabalho, muitas coisas acontecendo. Eu falei, Deus, eu não estou tendo tempo nem mais para falar com o Senhor. O que está acontecendo na minha vida, Deus? E orando, nos momentos que eu conseguia orar, eu falava com o Senhor, eu falava, Deus, mas por que está acontecendo isso? E Deus falou comigo, irmãos. Deus falou, olha, Mateus, não foi você que pediu para trabalhar, não foi você que pediu esse trabalho. Eu falei, foi, Senhor. Foi então, fui eu que te dei. Eu falei, tudo bem, Senhor, mas eu não estou tendo tempo mais nem de te buscar. Aí o Senhor falou, você está vendo com os olhos errados. Porque todas as coisas convergem em Cristo. Se nós estamos trabalhando, nós temos que fazer para honrar e glorificar o nosso Deus. A própria Bíblia vai nos ensinar que se você tem um Senhor, ou se você tem um patrão, você tem que fazer o melhor como se você estivesse fazendo para Deus, não para os homens. E se você é o patrão e é o dono, você tem que fazer o melhor para os seus funcionários, cuidar deles. Em outras palavras, o que Deus ministrou no meu coração foi que eu estava simplesmente só trabalhando, pensando no trabalho, ao invés de pensar que eu deveria trabalhar pensando que estou fazendo isso para glorificar e honrar o nome dEle. Estou trabalhando o Senhor, mas nesse momento, olha, eu estou cantando um louvor, eu estou honrando ao Senhor, eu estou glorificando ao Senhor. Eu estou lavando uma louça ali na minha casa, eu estou passando um aspirador, mas eu estou ali louvando e glorificando ao Senhor. Eu estou fazendo uma oração, eu estou intercedendo. Às vezes você pode não conseguir falar, você está orando em pensamento, em espírito.
Em certos momentos, começam a vir as aflições, você não vai poder declarar com a boca, mas você está orando em pensamento. Senhor, acampa os teus anjos aqui, Deus. Olha essa situação que está acontecendo aqui agora, põe os teus anjos aqui para guerrear comigo. A sua palavra diz que o Senhor é como sombra à minha direita. Então vem aqui ser sombra à minha direita, Senhor. Me ajuda a resolver essa situação. E às vezes, o que estava acontecendo comigo nos dias é só mais um problema, eu preciso passar por isso. É só mais um problema, eu preciso me virar e resolver. É a gente absorvendo carga. Uma esponjinha mesmo, absorvendo. E o que eu acho incrível é que lá em Isaías vai falar sobre a canga, sobre o jugo, e Jesus vai usar o mesmo termo, lá no livro de Mateus, quando ele vai falar para os filhos, para aqueles que estavam sendo ministrados: olha, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, venham e tomem de mim a minha canga, ou seja, tomem de mim o meu jugo. O que seria tomar de Jesus o jugo dele? Olha, compartilhem daquilo que eu tenho para dar para vocês. Tirem esse fardo pesado de vocês e peguem o meu, que é leve. É como se Jesus estivesse falando: olha, eu já fiz tudo para vocês o que precisava ali na cruz. Agora, tomem de mim esse poder, tomem de mim essa autoridade, tomem de mim essa certeza, porque o maravilhoso conselheiro foi dado para vocês. Ele está todo o tempo aqui te dando conselhos, te instruindo. A própria palavra vai falar: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, Ele dá de graça. Aquele que é o teu Deus, o Deus forte, Ele veio para te ajudar, Ele veio para estar contigo. Deus, essa batalha eu não posso guerrear, e mesmo que eu possa, vai à minha frente. A palavra do Senhor vai falar que Davi tinha guerras que ele nem lutava, ele tinha condições, mas ele falava: Senhor, eu vou guerrear ou não? Algumas batalhas Deus falava para ele: não, eu vou guerrear por vocês. E Deus guerreava pelo povo dele. Tem certas guerras que nós não precisamos nem entrar, que o próprio Deus vai na nossa frente. Basta a gente estar sensível para entender que o nosso Deus é Deus poderoso, Ele quer estar no meio das nossas lutas também. Ele quer fazer parte da nossa vida também. O príncipe da paz, Ele quer trazer paz para o seu coração. Ele quer tirar de você aquilo que não tem te trazido paz. Ele fala para nós nessa noite: entregue esse jugo, descansa. E eu queria terminar lendo João 3, verso 14. João 3, verso 14. É um texto muito conhecido. Acredito que todos nós conhecemos. Normalmente é ministrado aqui em dias de Santa Ceia. Esse texto vai falar: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês sabem o que isso significa? Nós ministramos hoje que o nosso Deus é caminho no deserto. A Larissa ministrou isso nesse louvor. Houve uma época ali, quando o povo estava caminhando para a terra prometida, que eles desobedeceram a Deus. E Deus enviou ali diversas serpentes mortais ali no deserto, que picavam o povo, e diversos homens morreram. E aí eles clamando ao Senhor, o Senhor orientou Moisés para que fizesse uma estátua de bronze, no formato de cobra, formato de uma serpente. E, a partir do momento que aqueles homens eram picados, o povo estava caminhando, aquela estátua estava ali, e conforme eles iam caminhando, aquelas serpentes picavam ele, que era um veneno mortal. Eles olhavam para aquela serpente e eram curados, eles não morriam. E aqui o próprio Jesus falou: olha, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente,
também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Não é você olhar para uma estátua de Jesus, não é isso, mas é você olhar para dentro de si e falar: Jesus habita em mim, Cristo habita em mim, esses pecados Ele me perdoou, isso não tem que estar dentro de mim, esse jugo Ele me libertou, não tem que estar dentro de mim. Quando você sentir isso, o que você tem que fazer? Olhar para Jesus. É isso que ele está falando aqui: para aquele que crê tem a vida eterna, para que a vida eterna volte para dentro de você, volte a bater no seu coração, volte a transformar a sua vida. O nosso Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, que foi pendurado no madeiro, que é o nome que está acima de todo nome, que há todo o poder, e que a própria palavra vai falar que no fim dos tempos todo o joelho se dobrará sobre esse nome. É esse Deus que nós servimos. E da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, da mesma forma que aqueles homens sofriam aquela opressão no deserto também, que por onde eles caminhavam ali as serpentes vinham e picavam eles, hoje nós também estamos sujeitos, porque o diabo está ao nosso derredor. Mas o que o Senhor fala: há salvação para vocês que creem, basta olharem para mim. Há salvação para aqueles que creem, há libertação para aqueles que creem, há poder para aqueles que creem. Basta nós fazermos o quê? Olharmos para Jesus, crermos em Jesus, crermos no nosso Senhor, no nosso libertador. É isso que Ele nos chama essa noite, para que eu e você possamos nos libertar desse jugo, dessa opressão. Para você que veio buscar uma resposta, Deus te fala: saia dessa opressão, olhe para mim. É aqui que você vai encontrar resposta, olhando para Cristo. Enquanto você ficar absorvendo essas coisas, você não vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque as situações que estão direcionando os seus passos, não é Deus. São as situações que estão direcionando as suas decisões, porque são elas que têm causado todos esses sentimentos, esse peso em você. Quando Deus for o centro da sua vida, quando você conseguir olhar para Cristo, a partir desse momento, as suas decisões vão estar nele. Ele vai colocar uma paz que excede todo entendimento no seu coração, porque é isso que a palavra dele nos garante, é isso que Cristo nos garante, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. É nisso que nós cremos, que Ele estará conosco até a eternidade, até a volta dele, para reinarmos com Ele eternamente. Amém? Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé, para nós orarmos, agradecemos a Deus por essa palavra. Depois eu vou passar para o meu outro irmão. Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos, irmãos, nesse momento. E você tem liberdade para falar com o Senhor, você tem liberdade para orar. Você tem liberdade, irmão, para, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser orar sentado, do jeitinho que você quiser. Mas que você pudesse se colocar agora diante de Deus. Que você pudesse fazer um exercício agora, se você pudesse estar diante da cruz agora, se você pudesse estar ali diante do seu Deus, o que você estaria reconhecendo nesse momento? Será que a gente pode enxergar a autoridade dele completa na nossa vida? Será que nós podemos entender que Ele é um Deus todo-poderoso? E que a própria palavra dele diz: não há nada impossível para Deus. Será que nós temos propriedade disso? Será que nos apropriamos disso em nossos corações? Essa certeza precisa estar muito clara, irmãos, para nós nessa noite. Esse jugo, isso que você tem passado, nós vamos orar para que o Senhor tire do seu coração, para que isso seja substituído pelo fardo dele, que é leve. Porque eu creio que o maravilhoso conselheiro não vai deixar você sair daqui sem resposta. O maravilhoso conselheiro não vai deixar você sair daqui sem paz. O maravilhoso conselheiro não vai deixar você sair daqui sem a sua cura, sem libertação, sem transformação. Mas esse maravilhoso conselheiro só quer uma coisa de nós: reconhecimento,
obediência, certeza de que Ele é o Deus das nossas vidas. Senhor, nós como igreja, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, nesse momento. Nós sabemos, ó Pai, que nós passamos por diversas aflições, por diversas lutas, Pai. Muitas coisas, ó Deus, se passam no nosso dia a dia, coisas que não compartilhamos às vezes com os nossos irmãos, com família, com os nossos cônjuges, mas são coisas que o Senhor sabe, coisas que têm nos afligido por todos os lados, que têm nos oprimido por todos os lados. Nós sabemos, Pai, que existe sim uma guerra espiritual. Nós sabemos, ó Pai, que o inimigo não quer que a gente conheça mais a Ti. Mas nós, como filhos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. A gente se coloca hoje diante da cruz, Pai, diante de Ti, ó Deus, porque ali está aquele que ressuscitou, ali está aquele que venceu a morte, ali está o nome que é sobre todo nome. E a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará sobre esse nome, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, ao maravilhoso conselheiro, ao Deus forte, ao Pai da eternidade. Senhor Deus, nós queremos Te pedir nessa noite, ó Pai, que esse jugo que há em nossos corações que seja substituído e transformado por aquilo que o Seu nome traz, que é a cura, que é a paz, que é a libertação, que é a transformação, que é a novidade de vida, que é a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós cremos, Pai, porque a Sua palavra nos garante isso. Assim como o Senhor levantou aquela serpente no deserto, como Moisés levantou, nós queremos que o Senhor foi levantado, ó Deus, para a nossa salvação. E nós queremos olhar para essa salvação, nós queremos nos apropriar, nós queremos trazer isso para a nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que o inimigo tenta, ó Deus, de tantas formas, que tenta trazer sempre o velho homem, que tenta trazer maus costumes, que tenta trazer, ó Deus, palavras torpes, maus pensamentos, maus caminhos. Mas nós hoje queremos colocar a nossa vida, Pai, diante do Senhor, para que haja sim, Pai, uma libertação completa, ó Deus, para que haja uma transformação completa. O Senhor veio para nos resgatar em todas as áreas. O Senhor veio para agir em todas as áreas da nossa vida. O Senhor veio para nos conduzir por um caminho. E nós queremos seguir neste caminho, Senhor. Nós queremos Te pedir, Pai, que fique, ó Deus, em nosso coração essa certeza, que seja guardada essa semente em nosso coração. E que durante essa semana que a gente possa se lembrar, ó Deus, mesmo diante das dificuldades e das lutas que se levantem, que a gente possa olhar e falar: Senhor, o Senhor é o meu maravilhoso conselheiro, por que está acontecendo isso? Por que estou passando isso? Onde o Seu nome será glorificado nisso, Senhor? Acampa os Teus anjos aqui, Deus, esteja comigo, esteja guerreando comigo, Senhor. Deus, traz a nossa consciência como igreja, Pai, de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso cabeça, aquele que direciona os nossos passos, Senhor. E nos traz, ó Deus, a certeza, ó Pai, de que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É nesse nome, Pai, que nós temos plena confiança. É nesse Messias, no Salvador, naquele que se entregou por nós, Pai. Quando aqueles que estiverem ao nosso redor verem a Sua obra perfeita completar na nossa vida, que eles possam reconhecer a grandeza do Seu nome, Pai. Que eles possam reconhecer a grandeza do Seu nome, Senhor. E que isso seja, ó Deus, para que todos vejam quão precioso é o Seu amor, o Seu cuidado conosco. Deus, continua trazendo esses sinais, essas clarezas para o Teu povo, Pai. Que eles não sejam desamparados, mas que eles tenham, Pai, sinais e certeza de que o Senhor está acampado com eles, que o Senhor está vivendo com eles, que o Senhor está ajudando eles todos os dias da vida, Senhor. Nós cremos, Pai, porque a Sua palavra nos diz isso, e nós cremos porque um dia reconhecemos o Senhor como nosso Salvador e que o Senhor está aqui conosco, Pai. Obrigado por nos fazer lembrar dessa noite de como o Senhor é poderoso em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.